conseguimos ver. E abram nossas Bíblias. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vou repetir: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amado Edson, uma palavra de oração. Amado Edson, uma palavra de oração. Santo Deus, Rei da Glória, Senhor Jesus, te damos graças, nosso amado. Deus, por esta graça que o Senhor nos registra na tua presença. Eterno Deus, queremos convidar o teu servo que vai ministrar a palavra, Papai amado. Usa o Senhor de acordo com a tua vontade, venha tocando corações, Pai, para que haja uma conversão, renovação, restauração, poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Entregue tudo das tuas divinas santas soberanas mãos, hoje para sempre. Amém. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, porque Deus irá fazer grandes coisas neste lugar. Amém? Os que estão doentes vão ser daqui curados, os que estão cativos vão ser daqui perto, porque Jesus está aqui. E a palavra de Deus diz que onde estão reunidos 2 ou 3, reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. Quer dizer que Ele está aqui e vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia! Pode tomar assento. Eu trago um tema, a graça de Deus. Esse é o nosso tema de hoje, a graça de Deus. Amados irmãos, quando a Bíblia diz o salário do pecado é morte, o que é salário? Salário é quando você faz um trabalho e no final do mês você espera um pagamento, ou seja, um rendimento. Neste caso, o homem como vive no pecado, por isso Deus chama do pecado é um trabalho. E este pecado, sendo um trabalho, o seu salário é a morte. Mas quando se for a morte, se divide em 3. Aleluia! Quando se divide a morte, se divide em 3. Primeiro a morte espiritual, e a morte física, e a morte eterna. O que é essa morte física? Ou o que é essa morte espiritual? O que é essa morte eterna? Vou te explicar. A morte física é aquela quando o corpo fica no chão, sem alma, sem espírito. Isso chama-se a morte física. E a morte eterna é aquela que nós chamamos de inferno. Porque a Bíblia diz que tem paraíso e tem inferno. E quer dizer que são 2 caminhos. E um deles, que é o céu, chama-se a vida eterna. É viver sem fim. E a morte eterna é inferno, e é morrer sem fim. Amados, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, não se refere só simplesmente à morte física, mas sim à morte espiritual. E amados irmãos, quando se fala morte espiritual, é uma das mortes que nos últimos dias está atacando muita gente. Você encontra pessoas a confiar no curandeiro por causa do quê? Está morto espiritualmente. Amados irmãos, por conta de morte espiritual, nós já encontramos no mundo 3.300 religiões. Por causa do quê? Estão mortos espiritualmente. Amados irmãos, presta atenção. Se você for a ver as 3.300 religiões, se você for a ver, lá de o cristianismo, o cristianismo ocupa em primeiro lugar. Aleluia! Então, escuta com atenção. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é morte, quer dizer que quando você vive no pecado, o que você deve esperar é morte. E essa morte espiritual é uma das mortes que muita gente tem. A noite não dorme, sonha
a dormir com homem ou mulher. Por causa do quê? Está morto espiritualmente e não tem Jesus. E esse tipo de pessoa, o seu destino é no inferno. Muita gente vive nas cangalas. Por causa do quê? Eles estão mortos espiritualmente. Eles comem, dormem, pensam que estão vivos, mas estão mortos essas pessoas. Amados, o pecado tem suas consequências. Primeiro é problema. O pecado traz problema. Problemas na família, problema na escola, problema no trabalho, problema a cada sítio onde você vai. Com vizinho, problema. Com família, problema. Por causa do quê? Pecado que causa essas coisas. Amados irmãos, estamos num tempo que a morte espiritual está a dominar muita gente. Muitos vivem, acordam, dormem e pensam que estão vivos, mas não estão vivos, essas pessoas estão mortas. Por quê? Por causa do pecado é que causa morte espiritual. Está me entendendo? O pecado é que causa morte espiritual. E quando você vive no pecado, você se afasta de Deus. Ou seja, Deus se afasta de ti. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Amados irmãos, quando se diz o salário do pecado é morte, quando você vive no pecado, você está a trabalhar, é um trabalho. E o final desse trabalho é morte. E se você morrer nesse estado, o teu destino é inferno. Não há negociação.